Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero que estejam tudo bem com vocês. Eu desejo muita força e muita saúde pra gente suportar isso e logo tá todo mundo junto de novo. Primeiramente, eu vou me apresentar. Meu nome é Lavine, eu tenho 16 anos, eu estudo no Instituto Federal Fluminense e eu faço o segundo ano de automação. Sim, é uma escola pública e sim, eu tenho aula de artes nessa instituição, inclusive é com Carlinhos. Olá, meu nome é Otávio, tenho 16 anos, estou no segundo ano do ensino médio, sou de Talcara e estudo no Colégio Estadual Frei Tomás. E sim, eu tenho aula de artes. Oi gente, meu nome é Lívia, eu tenho 16 anos, estou no segundo ano de administração no IFPADO, que é uma escola pública, e eu tenho sim artes na minha grade escolar. Oi, meu nome é João Pedro, eu tenho 15 anos, eu estudo no Barão de Tefé. Eu estou no primeiro ano do ensino médio e até o momento eu não tive nenhuma aula de artes e eu estou no primeiro ano do ensino médio. Sou a Gisele, tenho 17 anos, estudo no Instituto Federal Fluminense, uma instituição pública federal, e estou no terceiro ano do ensino médio. Não tenho mais aula de artes, porém já tive no meu primeiro ano. Meu nome é Anne Beatriz, tenho 16 anos, estudo na Escola Barão de Tefé no primeiro ano, lá é escola pública, e também lá eu tenho aula de artes. E aí pessoal, meu nome é Romulo Nepomuceno, eu tenho 16 anos, estudo no Instituto Federal Fluminense, IFPADO, e estou cursando atualmente o segundo ano de edificações, né? A nossa escola é uma escola pública, um Instituto Federal, e nós temos aula de arte sim, eu tive no primeiro ano. Meu nome é Mariana Berenguer, eu tenho 17 anos, estou cursando o segundo ano do ensino médio, estudo no Colégio EPA, que é uma escola privada, e na minha escola não tem aula de arte. Meu nome é Clebson, eu tenho 16 anos, eu sou aluno do segundo ano de administração do IF Campus Santo Antônio de Pádua. E na nossa escola nós tivemos aí a aula de arte, né, de artes, no primeiro ano. Agora no segundo, infelizmente, nós não a temos mais. Meu nome é Laura, tenho 16 anos, estudo no Instituto Federal Fluminense, estou no segundo ano do ensino médio e tive aula de arte no meu primeiro ano. Oi, meu nome é Rafael Luiz Agricola Antunes, eu tenho 15 anos, eu estudo no IF e eu estou cursando automação industrial e eu tenho aula de arte. Oi, meu nome é Letícia Maria, eu tenho 16 anos e eu estudo no Cefet de Leopoldina, eu curso mecânica e sim, eu tenho artes. Meu nome é Ariel Leandro, tenho 17 anos, estou cursando o segundo ano do ensino médio no colégio privado Equipe de Muriaé e nós não temos aula de artes. Oi, meu nome é Júlia, tenho 15 anos e estou cursando o primeiro ano do ensino médio no Colégio Estadual Deodato Linhares. É uma escola pública e não temos nenhuma aula de artes. Meu nome é Maria Fernanda, eu tenho 17 anos, sou de Niterói, estudo no Colégio Pense, na unidade de Itaipu, que faz parte de uma rede privada de ensino. Estou no terceiro ano do ensino médio e tenho História da Arte na minha grade curricular. Oi, meu nome é Milena, tenho 17 anos, estudo no Instituto Federal Fluminense de Pádua. Atualmente estou cursando o segundo ano do ensino médio, mas não tenho aula de artes, mas tive no primeiro ano. O meu nome é Luísa Diablo Pergolá, eu tenho 16 anos, eu estudo no IFPADO, estou no segundo ano do ensino médio, que no caso estudo numa escola pública, e eu tinha aula de artes até o ano passado. Bom, meu nome é Pedro Pinheiro de Araújo, eu tenho 17 anos e sou estudante do terceiro ano do ensino médio no Instituto Federal Fluminense, Campus Santo Antônio de Pádua. Minha escola é pública e possui aula de artes. Oi, meu nome é Roandre, eu moro em Italcara, Rio de Janeiro. Eu adoro ver filmes, séries e também amo as redes sociais. E respondendo... Oi, meu nome é Maria Luísa Silva Madeira Leite, tenho 16 anos, estudo no IF Santo Antônio de Pádua,
estou cursando o primeiro ano de automação industrial, estudo em escola pública e sim, tenho aula de artes. Boa tarde, eu sou Maria Paula, tenho 18 anos e estudo na escola Feito a Mais e no 3º ano. Minha escola é pública e possui aulas de artes. A primeira pergunta do nosso documentário é saber de vocês jovens. Quais são as imagens que estão presentes no cotidiano de vocês? Seja elas memes, filmes que vocês estão vendo aí, jogos que você tem jogado, novelas, redes sociais. Que imagens que fazem parte hoje do universo de vocês e que vocês estão constantemente em contato com elas e quais delas mais impactaram a vida de vocês? Das opções que me deram aqui, eu separei as redes sociais e o YouTube, porque diferente da Netflix e de um reality show, eles não estão focados em apenas uma situação. Exemplo, no YouTube você pode ver jogos, você pode ver músicas, você pode ver blogueiras, você pode... Entendeu? Vocês têm N possibilidades. E assim eu penso da rede social também. Você tem as postagens de outras pessoas, os posicionamentos, uma foto de outras pessoas. Vocês, no Instagram, vocês têm a foto das famosas, das Kardashians. Você tem o Instagram da Nike, meu sonho. Vocês estão abertos a um mundo de variedades. E eu acho que isso seja mais impactante, pelo menos pra mim. Bem, as que causam mais impacto em mim são aquelas que são mais próximas da nossa realidade, como documentários sobre política, assuntos ideológicos, guerras. Não só documentários, como também jogos, é algo que eu gosto bastante, jogos que têm uma temática mais humanista, não só ficção e tal. Eu curto muito esse tipo de conteúdo. E é o que me causa mais fascínio, me fascina demais. E eu considero um dos melhores. É o tipo de conteúdo que é mais impactante para mim. Das imagens presentes no meu cotidiano, eu tenho séries, memes, filmes, novelas. E as que mais me impactam normalmente são memes e séries. Memes porque os memes hoje em dia, eles servem tanto para nos fazer rir, mas também eles servem para uma crítica social e algo do tipo. E as séries me impactam muito também porque elas estão mais presentes no meu dia a dia, já que eu sou adolescente, então isso é uma coisa normal no meu cotidiano. Então as séries que eu vejo são mais sobre mistérios e críticas sociais, e por isso elas me impactam mais. Bom, as redes sociais que eu mais uso e as mídias que eu mais consumo são o Instagram, o WhatsApp e o YouTube. E no caso, o que eu mais me vejo sendo impactado é o Instagram, porque lá é onde eu sigo a maior quantidade de gente, maior tipo de conteúdo. Então, é um lugar onde que eu absorvo mais informação e também aprendo mais sobre coisas que eu não consumo muito no meu dia a dia. E o YouTube também. E o WhatsApp mesmo só serve para me comunicar com meus amigos e algumas pessoas de importância. As imagens mais presentes no meu dia a dia são as da Netflix e as das redes sociais, sendo que as que mais me impactam são as das redes sociais. O que é me passado pela Netflix eu tenho muito certo na minha mente que é simplesmente uma encenação, é uma atuação, então aquilo não é real. E geralmente, são imagens que são muito distantes da minha realidade, são séries muito distantes do contexto em que eu vivo. É diferentemente do que acontece com as redes sociais, a forma como as postagens são feitas parece que aquilo é tão dentro da minha realidade, tão dentro do meu contexto, que acaba me impactando mais justamente por parecer mais real. Então eu vejo uma postagem e eu olho, nossa, isso é muito da minha realidade, isso é muito do meu contexto, então eu acabo sendo mais impactada, mais influenciada pelo que está sendo passado ali. As que estão presentes no meu dia a dia são a de memes e do Instagram, que eu mais lido. E as que mais me impactam, sabe, são as que falam da minha cultura e dos meus antepassados negroides, que literalmente denigrem totalmente essa imagem, sabe? E isso é que mais me impacta. As imagens mais presentes no meu cotidiano são séries e filmes, redes sociais em geral, né? Facebook, Instagram, enfim. E clipes de música estão muito presentes no meu cotidiano.
Eu creio que as mais impactantes pra mim são os clipes de música que eu tô lidando ali sempre e as redes sociais, porque acaba me afetando de alguma forma e eu sempre tô usando ali, nunca deixo de usar, então eu acho que isso impacta muito na minha vida. O que mais me impacta em volta das redes sociais são as séries com voltagens ao mundo criminal, aos documentários sobre casos que não foram solucionados ou que foram arquivados, é o que mais me chama a atenção. As que estão mais presentes no meu dia a dia são mesmo essas que a gente encontra nas redes sociais, principalmente através do nosso Instagram, do nosso Facebook, que nós vamos tendo contato com uns memes, algumas páginas que procuram abordar justamente as artes, a história da arte, todo o seu contexto. Eu acho importante, entre as mais importantes, eu não vejo uma que seja mais impactante ou mais importante, porque cada uma tem o seu momento, o seu contexto, a sua importância em um determinado momento. Mas se fosse para escolher, naturalmente eu escolheria os memes, por eles envolverem mais a gente, por eles serem até um pouco mais impactantes, por serem acessíveis, né? Isso que eu queria falar. Os memes, eles são mais acessíveis, então eles têm um impacto maior. As imagens que mais estão presentes no meu cotidiano são as do YouTube, as da Netflix e as das redes sociais. As que mais me impactam são as das redes sociais, por sempre me trazerem alguma questão favorável no momento e questões atuais que precisam ser discutidas, enquanto as que eu assisto no YouTube e na Netflix são só para diversão e entretenimento. Então, dessas imagens, eu acho que a que está mais presente no meu cotidiano e que mais me impactam são a Netflix, as redes sociais e reality shows. Eu acho que reality shows na Netflix principalmente porque às vezes eu deixo de fazer muitas coisas para poder assistir série ou os reality shows, né? Então, praticamente eu deixo de viver minha vida para assistir a vida de outras pessoas. E redes sociais, eu participo muito de várias redes sociais e muito presente no meu dia a dia também, porque às vezes eu acordo e eu vou lá, fico no Twitter e vou ver, tipo, por meia horinha, assim, só pra poder acordar e acaba que eu fico a manhã inteira. E coisas assim, eu acho que tá muito presente no nosso dia a dia. É muito difícil você conhecer alguém que não tá envolvido com tecnologia. As imagens presentes no meu cotidiano são as redes sociais, Netflix, memes e outros. E eu acho que a imagem mais impactante com certeza é a rede social, porque você fica sabendo de muitas notícias, muitas coisas pela rede social. E se você procurar ler e saber as coisas certas, pode agregar para você de diversas formas. Em questão aí que eu consumo, essa imagem que eu consumo é YouTube, Instagram, Reddit e Netflix. A que mais me traz impacto em si é o YouTube, porque eu acho que ele é uma boa ferramenta no que diz respeito à agregação, entendeu? Eu acho que ele agrega bem um pouco de todas as redes sociais. Tanto que tem influenciadores que reagem ao próprio conteúdo do YouTube, quanto pessoas que reagem ao conteúdo das outras redes sociais e imagens que a gente tem. Então eu acho que, em geral, a plataforma, o veículo de mídia em si, mais completo, justamente porque ele agrega um pouco de todas as outras. Bom, no meu dia a dia estão presentes muitas imagens como Netflix, rede social, YouTube e muitas coisas, né, que estão por aí. Bom, elas acabam impactando no meu dia a dia porque,
por eu passar tanto tempo, né, focada ali dentro, procurando saber tudo que tá ali dentro, isso acaba mexendo um pouco com a minha cabeça e também atrapalha tudo que eu tenho que fazer em um dia. As imagens que eu mais tenho contato no meu cotidiano provavelmente são propagandas e memes, tanto pela sua facilidade de interpretação quanto pela sua facilidade de acesso e pela rapidez em que nós podemos encontrá-las em diversos meios, em diversos canais. E dentre essas duas, as que mais me impactam normalmente são as propagandas, porque tem esse cunho apelativo, esse cunho conotativo, que tem um foco no receptor mesmo. E provavelmente dentre todas as propagandas, as que mais me impactam são as de cunho social. Bom, as imagens que estão presentes no meu cotidiano são YouTube, redes sociais, reality show, memes, basicamente tudo um pouco desse meio da internet. E as que eu considero que mais me impactam, assim, eu acho que são as séries na Netflix, porque são coisas fora da minha realidade, coisas que são fictícias, e que são os que eu acho mais interessante de assistir e de ver. Mas redes sociais, essas coisas, eu já acho mais real, uma coisa que já tá mais dentro da minha realidade, e acho que não me impacta tanto. Depende, a não ser que seja um famoso, assim, enfim. Então, as imagens que estão presentes no meu cotidiano, eu acho que eu posso dizer principalmente séries e filmes, assim, da Netflix ou de outra plataforma. YouTube também, vídeos, um pouco de YouTube. Eu acho que redes sociais eu não uso muito. Eu uso moderadamente, eu não diria que eu uso muito redes sociais. Reality shows eu também diria que eu não assisto muito. Só se for reality de culinária, eu gosto de reality de culinária, MasterChef, essas coisas eu gosto. Mas reality shows, assim, convencionais eu também não gosto muito de assistir. Os que têm um impacto maior, eu acho que devem ser os que eu mais assisto, que no caso é Netflix, filmes, séries e vídeos no YouTube, talvez um pouco. Eu costumo consumir muita imagem durante o meu dia a dia, principalmente no WhatsApp, Twitter, Instagram e YouTube, como também na Twitch. São essas as principais fontes que eu tenho durante o meu dia a dia para ter contato com imagens. Entretanto, se eu fosse escolher uma para escolher como a mais impactante, seria o Instagram. Porque o Instagram, na minha opinião, ele é muito rápido e fácil. Porque ele é só... O foco dele é apenas imagens. Isso torna a transmissão de ideias muito fácil. Você quer mostrar que você está em algum lugar, você tira uma foto e todo mundo vê. Você quer recomendar algum filme, você tira a foto do filme e todo mundo vê. Você quer fazer alguma propaganda, você posta lá e todo mundo vê. É rápido, fácil, tem muitos usuários. E por isso que eu acho que é a rede social assim, mais impactante no meu dia a dia. E respondendo a pergunta, as principais que estão presentes no meu dia são o Twitter, o Instagram, o Facebook, o YouTube, a Netflix. E as que mais me impactam são o Facebook e o YouTube. É lá onde eu consigo ver meu conteúdo, meus memes, conhecer novas pessoas, ver as coisas que mais me interessam. Sim, eu consumo muito o YouTube, memes, as redes sociais, e eu acho assim, o mais interessante é que com as redes sociais eu consigo saber tudo que está ocorrendo no mundo, com os memes eu consigo também entender, né? Muitas coisas que, principalmente de estudo, muitas coisas que eu não entenderia na escola, eu acabo entendendo com os memes. As coisas que estão mais presentes no meu cotidiano são YouTube, memes, redes sociais e Netflix, que praticamente eu vejo todo dia.
A segunda pergunta que eu tenho para vocês é se vocês, dessas imagens que vocês consomem durante todo o dia, durante a semana, durante os meses, vocês têm o hábito de conversar com outras pessoas? Você conversa sobre os filmes com alguém para discutir sobre o filme, para analisar sobre filmes, ou para discutir algumas questões que você viu numa série, ou analisar mais profundamente um meme, ou discutir mais criticamente um jogo, ou você só consome essas imagens de forma de entretenimento para se divertir ou para passar o tempo? Sinceramente, não, eu não costumo, mas não é algo que eu não faça. Eu só não tenho costume. Mas, por exemplo, se eu identificar alguma situação, como na música da Cia, que ela fala sobre o massacre que aconteceu numa boate gay, sobre a série Olhos que Condenam, que conta a história dos garotos que foram presos por um falso estupro. E realmente essa história é real e eu recomendo que vocês assistam. E eu discuto quando a situação está mais explícita, porque eu sinceramente sou um pouco lerdinha pra perceber as coisas. Mas eu discuto quando eu realmente percebo e quando seja um assunto que me toque, sabe? Um assunto que eu realmente gosto de falar. Bem, eu não só acho elas como uma fonte de entretenimento, mas como também, sim, eu costumo debater, sim. Principalmente eu debato muito em animes, que são animações japonesas, orientais. Eu falo muito sobre uma ideologia de um personagem, a importância que ele teve na obra, o desenvolvimento dele para o roteiro em si, o enredo e tudo mais. Eu costumo debater isso com alguém que discorda de mim, né? Eu tento mostrar que o meu ponto de vista é mais estável, é mais correto. E é isso. Eu costumo sim debater. É algo que eu faço muito. Normalmente eu não faço um debate com outras pessoas, amigos e tal, mas eu faço um debate comigo mesma, porque eu me pergunto, por que que o produtor quis colocar aquela piada exatamente naquele momento? O que que eles quiseram passar com isso? Então, tipo, eu costumo debater mais comigo mesma, porque eu gosto de entender por que aquelas coisas foram feitas naquela ordem e naquele exato momento. Normalmente eu não discuto muito sobre as coisas que eu assisto ou os realities que eu vejo, porque meio que as coisas que eu vejo não tem muito o que discutir, porque são meio que séries de clichê adolescente ou clichê romântico. Então é só assistir mesmo por entretenimento e diversão, e não tem muito o que discutir mesmo. Geralmente uma imagem só vai para motivo de discussão para mim quando eu percebo que ela traz algum questionamento que vai contra os meus pensamentos. Então eu pego a imagem e acabo discutindo com alguma amiga que eu sei que vai ajudar a abrir a minha mente para perceber que a imagem está trazendo um questionamento pertinente, então que eu tenho que levar em consideração e não só achar que o que eu penso está certo ou reforçar o meu pensamento e mostrar que a imagem está errada. Mas assim, isso só acontece quando eu percebo que a imagem traz alguma informação, algum elemento, tem algum aspecto muito descomunal do que eu penso, e aí sim ela acaba chamando a minha atenção de maneira mais significativa. Porém, de um modo geral, eu não costumo levantar a discussão sobre as imagens, a não ser que seja esse caso, né? Que elas de fato me chamem a atenção, trazendo algum contraponto ao que eu penso. Somente quando as imagens me confrontam mesmo que eu acabo me atentando a discutir sobre elas. Em questão de debate de séries e filmes, assim, eu e meus colegas debatemos bastante, ou coisas que acontecem no dia a dia e aconteceu na série, a gente fala, tipo, alguma coisa de rotina, sabe, que acontece, aí a gente vai e fala, isso daqui, tipo, é igual o que eu vivo, é igual o que eu passo no dia a dia, sabe? Discutimos sim, debatemos sobre isso. Sim, eu sempre gosto de discutir séries que tem mistério, aquelas séries intrigantes que deixam você com vontade de falar com alguém, sempre tô conversando com alguém. E clipes, eu gosto muito de analisar clipes, né? Principalmente agora, né? Que eu tô tendo mais influência dessas imagens, principalmente.
Sim, eu tenho o costume de discutir sobre reality show, sobre novela, sobre série, porque eu acho que além de ter o entretenimento, eu acho que o que a gente escolhe gostar ali é o que representa. Tipo, quando a gente gosta de alguma pessoa no reality show, o que representa a gente, tendo qualidades e defeitos. Eu gosto realmente de debater todas essas mídias, até mesmo as redes sociais, que por uma razão religiosa eu prefiro não acompanhar, né, os reality shows. Eu acabo debatendo, porque nós temos acesso aos materiais pelos sites que procuram falar disso para quem assiste, né, ali, e eu acabo tendo acesso àqueles sites e acabo debatendo o que está acontecendo ali. Eu realmente gosto de debater novelas, séries, filmes, com aqueles que me são mais interessantes, porque quando nós estamos vendo esses produtos, né, nós estamos tendo contato com quem nós somos, de um modo um pouco diferenciado, mas nós estamos tendo esse contato com quem nós somos, através das impressões de outras pessoas. Então, por essa razão, eu acho importante debater as séries, porque existe uma razão para eu gostar daquilo. Qual é essa razão? Será que isso mostra algo de mim? Então, todo esse processo, porque é um processo você sentar para conversar com outras pessoas, ou até refletir sozinho, ele vai mostrando muito da gente, muito do que eu sou, do que eu gosto de fazer, do que eu gosto de pensar. Na maioria das vezes eu assisto só por entretenimento e diversão, mas quando tem alguma questão favorável a ser discutida, eu acabo chamando algum amigo, algum familiar para discutir comigo e para conversar e realmente entender o que foi levantado, a questão que foi levantada e realmente refletir sobre aquilo. Mas a maioria das vezes eu assisto só por entretenimento mesmo. Eu costumo discutir, sim, sobre as coisas que eu assisto com colegas ou minha família, porque eu acho importante, às vezes, quando a gente gosta muito de uma coisa, né, fazer uma troca de ideias pra ver, porque às vezes nem sempre a minha opinião é a mesma daquela outra pessoa. Então, se é alguma coisa que eu gosto, eu acho interessante a gente trocar ideias sobre aquele filme, ver se a gente gosta do mesmo personagem ou se a gente achou aquilo que aconteceu certo. Então, eu gosto muito de discutir. Por entretenimento mesmo. Eu raramente falo com os meus amigos ou discuto sobre as coisas que eu assisto, mas quando o assunto surge, uma roda de conversa, eu sempre fico feliz em falar. Eu não tenho um costume de debater nem discutir sobre essas séries, até porque algumas delas fogem do meu conhecimento, né? Eu não tenho um conhecimento bastante para conseguir chegar a debater, discutir sobre a profundidade, a mensagem que a série traz. Então, a maioria das vezes eu só costumo consumir por motivo de entretenimento e diversão. Costumo sim debater com os meus amigos ou pessoas que moram na minha casa sobre as coisas que eu assisto, sim, até porque às vezes eu acabo me empolgando com algo que eu assisti e eu acabo me falando, mesmo que a pessoa não tenha conhecimento daquilo, não esteja entendendo nada, mesmo que a pessoa só fique meio que concordando com aquilo que eu tô falando, né? Mas eu gosto mesmo de assistir por entretenimento, eu não procuro assistir para poder debater, discutir e ter conhecimento sobre aquilo. Eu gosto mais de me distrair, sabe? De, aliviar a tensão do dia a dia. Costumo sim debater sobre filmes, séries, reality shows que eu assisto, principalmente nesse período de vestibular do terceiro ano. Os professores, principalmente de redação, eles encorajam a gente para aumentar o nosso repertório cultural, para a redação, para os argumentos
Mas além disso, eu discuto e debato e troco ideia com os meus pais, com os meus amigos, com os meus familiares, não só para enriquecer o meu repertório cultural na redação, mas como para enriquecer o meu repertório cultural como pessoa e sensibilizar a minha visão para realidades que eu não tenho contato, por exemplo, que esses recursos, filmes, séries, reality shows, têm o poder de trazer. Eu assisto séries e reality shows e essas coisas por entretenimento, mas sim, acontece de um debate, quando às vezes eu vejo alguma atitude de um personagem que eu não concordo, eu tenho algum outro amigo que assistiu essa mesma coisa e a gente começa a discutir sobre, pra poder entender por que o personagem teve aquela ação, ou por que eu acho que ele deveria ter feito outra coisa, e coisas do tipo. Então, depende, eu acho. Discutir, debater, assim, com outras pessoas, não tanto. Só se tiver uma oportunidade. Se eu estiver assistindo com outra pessoa, ou se, não sei, alguma pessoa estiver conversando. Então, às vezes, eu converso e debato com outras pessoas nessas situações específicas. Mas eu acho que acontece mais de eu discutir e debater, assim, sozinha na minha cabeça. Tá, eu sou um pouco mal. Mas eu acho que muitas coisas que eu assisto, eu tento ter um senso crítico em relação a elas, sabe? Eu tento entender melhor o que aquilo que eu assisti quis passar, sabe? Eu tento pensar sobre as coisas que eu assisto. Eu acho que isso é bom e saudável. Mas às vezes tem algumas coisas que eu assisto só por entretenimento e diversão também. Mas até as coisas eu acho que às vezes eu fico pensando sobre elas, pensando no impacto que elas podem ter em minhas coisas. Mas quando tô cansada e querendo assistir alguma coisa só por entretenimento, eu também assisto. Eu não tenho costume de debater ou discutir sobre imagens do meu dia a dia, como filmes e séries. Só em casos específicos. Já aconteceu de eu discutir sobre alguns reality shows, sobre o que eles fazem lá, e também sobre algum filme específico que eu gostei, ou série específica que eu tenha achado legal, e acabo falando com amigos próximos. Porém, assistir algo na intenção de depois discutir isso, eu não possuo esse costume. Respondendo essa pergunta, sim, eu debato com meus amigos sobre os personagens, sobre os episódios, sobre alguma cena de tal filme, justamente para me aprofundar no universo da série ou me aprofundar no universo do filme. Eu consumo mais por entretenimento, mas em alguns momentos, alguns vídeos, alguns filmes assim, eu costumo debater com os meus amigos, sim. E quando eu inicio uma conversa, eu praticamente falo sobre séries que eu assisto, filmes. Eu sempre tento começar um diálogo com esses assuntos, ver se a pessoa também assiste ou está interessada. A terceira pergunta é saber de vocês se em algum momento vocês já perceberam que a vida de vocês ela foi construída de alguma maneira por influências externas. Os seus desejos, as suas vontades, as escolhas, o caminho que você está hoje, as coisas que você comprou, aquilo que você está vestindo agora. Será que você já pensou que isso tudo possa ter sido influenciado por imagens que você consome? Você já parou para pensar sobre isso ou não? E se já, que influências é essa que você já percebeu dessas imagens na sua vida, nos seus hábitos, nas suas vontades, no seu desejo? Conta pra mim aí. Sim, galera, eu acho que sim. Realmente, eu creio que influencia. Exemplo, questões de corpo. Se você vê uma foto de uma modelo que tem um corpo padrão,
Pô, as pessoas viajando, sabe? Aí tá lá na praia, você quer pôr um biquíni, às vezes você não tá feliz com isso. Pra mim isso torna um problema, porque eu começo a achar que eu tenho que emagrecer, que eu tenho que chegar naquele corpo, entendeu? Eu começo a pôr metas que eu não deveria. E eu acho que isso sim me causam problemas e mexem comigo. Ou seja, não é uma coisa boa, porque pode desenvolver até doenças por conta disso. E desculpa por conta eu estar me mexendo aqui, é que meu gato tá querendo brincar exatamente agora. E... meu Deus. Meio que me manipular. Olha, depende muito, porque nem tudo que eu vejo, que eu consumo no meu dia a dia, é algo que eu vou me apegar àquilo, eu vou me identificar com aquilo. Sempre tem personagens de jogos, de filmes, de séries que a gente meio que se identifica e quer fazer igual, né? Então, acho que depende muito da pessoa também. Alguns têm a mente muito fraca para tal coisa. Mas no meu caso, não que eu vou imitar, fazer igual. Não isso. Eu meio que me identifico com uma ideia imposta naquilo e eu meio que vou tentar abraçar aquilo, dependendo, é claro. Não é algo absoluto. Então, é isso. Sim, eu acho que as imagens me influenciam muito, mas eu não sei se isso é bom ou ruim, eu acho que tem um meio termo, e isso também depende muito das imagens que você consome, mas um exemplo de que quando as imagens me influenciaram foi quando saiu um celular novo da Apple e, tipo, de tanto que as pessoas estavam fazendo propaganda, vídeos e montagens sobre, isso me influenciou a querer muito aquele celular. Então, tipo assim, é uma coisa que interferiu na minha vida, porque eu pensava muito em ter aquilo, então acho que isso é um tipo de influência. Sim, eu acho que as imagens que a gente vê no nosso dia a dia podem sim nos influenciar, porque eu posso até citar um exemplo de você estar mexendo no seu Instagram e ver o perfil de um influencer que você segue, e lá tem um produto que você pode até nem conhecer e só ser influenciado a comprar por causa dele tá fazendo a propaganda desse produto. Então, isso eu não vejo como uma coisa ruim, você ser influenciado a comprar esse produto. Eu só vejo como uma coisa ruim se você comprar o produto e ele não ser aquilo que ele prometeu ser. Então, mas normalmente eu não considero você ser influenciado uma coisa ruim. É inegável que as imagens que eu recebo me influenciam diretamente, mas se é de forma positiva ou negativa depende muito do conteúdo da imagem, a forma como ele é passado pra mim, né? A forma como eu recebo, enfim, da imagem em si. Por exemplo, eu seguia muitas blogueiras no Instagram que eram absurdamente magras, um corpo bem padrão mesmo, e elas, mesmo com esse corpo bem magro, com esse biotipo delas, defendiam bastante a utilização de procedimentos estéticos. Então, constantemente elas faziam propagandas para redes de estética e eu, sendo bombardeada por essas imagens, comecei a achar que tinha algo de errado com o meu corpo, a ponto de começar a procurar sobre procedimentos estéticos. Só que eu percebi que isso chegou num ponto muito crítico em que eu simplesmente não conseguia me amar mais, eu não conseguia amar mais o meu corpo, eu comecei a amar um padrão que me era vendido. Então, quando eu percebi que isso começou a acontecer, eu parei de seguir essas blogueiras, a grande maioria delas, dei um follow e comecei, por outro lado, a seguir mulheres com corpos reais, mulheres com biotipos mais parecidos com os meus, mulheres que fazem um questionamento sobre os objetivos e os propósitos da indústria estética. E foi então que eu comecei a desconstruir alguns padrões em mim, foi então que eu comecei a perceber que várias insatisfações que eu tinha com o meu corpo não eram insatisfações minhas, mas eram insatisfações impostas por essas imagens para que, para poder resolver essa insatisfação, eu contribuísse com uma indústria estética que lucra bilhões, justamente com essa tristeza e com essa insatisfação que as mulheres acabam criando. Então, eu percebi que eu estava sendo influenciada negativamente por uma via e comecei a escolher a outra via e para ser influenciada mais positivamente em relação a mim mesma. Eu acho que influencia demais, e em questão antes eu via muito coisa de pessoas brancas, então eu queria ter o cabelo liso, eu queria entrar pro padrão, né? E no caso isso foi uma coisa ruim, eu acho que foi uma fase horrível pra mim, sabe? Que eu tentava me encaixar em coisas que eu não era pra mim, sabe? E também agora eu vejo
coisas mais gente negras, mais coisas de, tipo, minha cultura, igual as tranças são da minha cultura, são dos antepassados que as negras faziam tranças para colocar, tipo, alimento, tipo arroz, assim, para os patrões não verem, sabe? E elas faziam tranças nas filhas dela. Então, eu acho isso, as influências que eu tenho hoje são bem melhores do que as de antes, que agora eu filtro bastante o que eu vejo, sabe? Eu tento ver o máximo de coisas referência a mim e as coisas do meu cotidiano, sabe? Sim, com certeza. Principalmente as imagens do meu dia a dia são as que mais me influenciam, porque eu estou lidando ali o meu cotidiano com elas. Então, essas são as principais imagens que me influenciam. E respondendo já até a última pergunta, é inevitável não ser influenciado. Então, de qualquer forma, eu estando em contato, eu vou ser de alguma forma estar sendo influenciado por elas, vou estar consumindo elas ali. E se essas influências são boas ou ruins, depende. Depende do caso. Por exemplo, quando você está sendo influenciado ali e você está virando refém daquela imagem, daquela manipulação ali, e você não está percebendo isso vai ser ruim para você, né? Isso tá trazendo um prejuízo para você. Por exemplo, as imagens comerciais faz você ter o interesse de consumir, né, aquele produto. E se você não está tendo esse controle, isso pode te prejudicar, na minha visão. Sim, eu acho que tudo que tá na mídia social acaba influenciando a gente. Tipo, compra de produtos, pessoas a quem a gente vai seguir, a quem a gente vai dar o nosso follow. E já comprei muitos produtos porque algumas blogueiras indicam, relacionados à maquiagem principalmente, e acabo não gostando no final, porque o que dá bem em mim às vezes não dá bem na pessoa, entende? Isso influencia a gente demais. E isso vai depender de como elas nos influenciam, se isso vai ser bom ou se isso vai ser ruim. Pode acontecer, é claro, de uma imagem ser completamente prejudicial a gente. Mas também pode acontecer de a imagem ser completamente também útil para nós. E à medida que ela vai nos influenciando, nós vamos querer nos assimilar com aquela imagem, com o que aquela imagem propõe. E como exemplo, nós podemos ter aí os influencers, né? Que é assim que fala, né? Que levam tanto jovens a querer algumas posições até na sociedade, algum tipo de corpo, a acompanhar a uma determinada situação, até um determinado grupo político. Então isso pode ser extremamente bom, mas também extremamente prejudicial. Vai depender de como você interage e de como você se permite ser influenciado pela imagem. Eu acho que nós somos bombardeados por imagens o dia todo, durante toda a nossa vida. Então, querendo ou não, grande parte dessas imagens nos influenciam de alguma forma. E se isso é bom ou ruim também é um pouco difícil de se dizer, porque, querendo ou não, pode ser bom e ruim. Então, eu acho que não tem como se dizer se é bom ou ruim, mas que é um pouco dos dois juntos. Vão ter coisas que vão te influenciar pro bem e coisas que vão te influenciar de uma forma ruim. E um exemplo de influência eu acompanho muitas pessoas na internet e acaba que essas pessoas mostram e apresentam vários produtos de beleza ou livros, ou enfim, produtos diversos, e eu acabo sendo muito influenciada por aquelas pessoas, sendo que às vezes aquilo não é nada do que eles estão mostrando e eles só estão fazendo mesmo porque eles estão sendo pagos. Então é isso. E com certeza as imagens me influenciam, porque a gente está no mundo, né, cheio de imagens, então as imagens estão presentes com a gente em todo momento, então elas com certeza me influenciam e influenciam todo mundo. E eu acho que um exemplo básico é quando, por exemplo, uma vez eu fui num shopping, eu não tava nem com fome, mas eu vi aquele hambúrguer tão bonito assim na propaganda, e quando eu comprei, na verdade, nem era
tão bonito igual tava lá. E eu acho que é isso, acho que todo mundo já passou por uma situação parecida com essa. E eu acho que, com certeza, né, as pessoas influenciam a gente, tanto positivamente quanto negativamente, depende muito do que você tá vendo. Por exemplo, eu já comprei coisas tipo roupas, porque eu vi alguém falando e fazendo propaganda, né, e isso com certeza influencia a gente de diversas maneiras. Eu sou sim influenciado por essas imagens, positivamente, aliás. Eu já fui influenciado sim, nessa questão mais física e comportamental. Eu comecei a fazer academia, melhorei minha alimentação. No meu caso, pelo menos, apareceu um vídeo recomendado no feed do meu YouTube, de uma pessoa falando sobre justamente isso, sobre essa questão de cuidado físico, na alimentação. Aí isso meio que foi um estímulo para mim começar a me preocupar com isso. Então, depende muito depende muito da imagem para ela me influenciar, sabe? Às vezes eu posso assistir um programa e eu me interesso pela roupa da protagonista ou de alguém que tava por lá. Aí eu penso assim, podia comprar uma roupa parecida ou igual, sabe? Aí, bom, isso eu considero uma influência ruim, porque acaba meio que produzindo um consumismo na minha vida, então, pra mim, algo ruim. Mas tem gente que é até bom, porque a pessoa acaba encontrando um estilo bom pra ela, uma pessoa meio indecisa, sabe? Ela pode encontrar um estilo pra ela ali. Eu acredito que as imagens que eu tenho acesso me influenciam da mesma maneira com que tudo que eu tenho acesso me influencia. A minha percepção de mundo, a minha dificuldade ou facilidade de interpretação, a minha sensibilidade quanto a ele, quanto ao mundo, é proveniente de tudo aquilo que me cerca. Eu sou frequentemente influenciada pelas cores que eu encontro em filmes e séries que eu assisto. Sejam cores mais quentes, me lembrando a dias mais alegres, a situações mais alegres, ou cores mais sóbrias, me lembrando a dias mais nublados e a talvez tempos mais difíceis. Com certeza as imagens que eu assisto no meu dia a dia me influenciam. Eu não posso dizer se é uma forma positiva ou negativa, eu acho que é neutro. Eu acho que as coisas que eu assisto moldam quem eu sou, moldam a minha opinião. Isso depende da forma como eu vou agir, se eu vou usar aquilo que eu vi de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Eu acho que já fui manipulada, assim, por, às vezes, o personagem pensar de uma maneira, ter uma postura política num reality show, por exemplo, e eu concordar com as falas que aquela pessoa tem e aderir aquele conhecimento pra mim, aderir aquela ideia pra mim. Ou também por moda, às vezes a roupa que alguém tá usando eu achei muito bonita, ou então que eu achava feia, mas eu vi aquela pessoa usando e comecei a achar bonita e querer adquirir pra mim mesma e começar a ter aquele estilo. Eu acho que sim, de um jeito ou de outro influenciam. A gente tenta sempre pensar sobre a influência que elas estão tendo na gente, entendeu? A gente tem que pensar do que ela tá influenciando a gente, mas eu acho que de um modo ou de outro elas acabam influenciando, entendeu? Pode ser uma influência positiva ou negativa, mas acaba influenciando. Se sim, eu tento ser influenciado o mínimo possível, mas eu sei que não é bem assim. Eu sei que eu sou super influenciada também. Ok. Se sim, isso é bom ou é ruim? Depende também. Eu acho que é ruim no sentido de você não saber que você está sendo influenciado, de você estar sendo manipulado, controlado pelas imagens, sabe, você tá tendo sua opinião formada sobre algum assunto ou, bem, sabe, você basicamente sendo influenciado e não tá percebendo que tá sendo influenciado. Você não tá pensando sobre a influência que você tá sofrendo. Eu acho que nessas situações a influência é ruim. Você já foi influenciado, manipulado por elas? Quais foram as influências? Cite um exemplo e justifique. Eu acho que essa parte eu vou deixar em branco. Eu não consigo lembrar de um
exemplo específico no qual eu já fui influenciada, manipulada, uma coisa específica. Eu não sei, eu acho que eu realmente não consigo pensar em um exemplo. Em algum momento que eu fui manipulado por ela, assim, específico. Eu sei que já aconteceu. Eu não consigo me lembrar de nenhum específico, eu acho. Eu acredito sim que eu sou manipulado por imagens desde criança. E pra mim isso não tem nenhum problema. Foi uma coisa boa se parar por um lado, pensar por um lado. Porque quando a gente é criança, por exemplo, eu assisti muito filme de herói, de desenho animado, animação assim em geral para crianças quando eu era pequeno. E isso ajuda muito a gente perceber algumas coisas quando criança. Por exemplo, seu pai ou sua mãe vai lá e te fala que bater no colega é errado, que você tem que ajudar ele, que você não pode fazer bullying, que você não pode fazer essas coisas. Mas a pessoa só te fala isso. Mas quando mostra um filme, uma imagem sobre isso, aquilo se materializa na sua cabeça, na cabeça da criança, no caso, e faz com que ela tenha uma percepção maior do que aquilo pode ser benéfico para ela. Ela vai perceber que o herói ajudou outra pessoa e quando o herói precisava de ajuda, aquela pessoa estava ali também. É uma união, é uma amizade, entendeu? Então eu acho que isso é uma coisa boa para a construção da sociedade. E eu posso citar outro exemplo que é o das propagandas, que estão em todo momento ao nosso redor e que elas nos influenciam a comprar certo produto. Isso não é um único caso meu. Muitas pessoas são influenciadas por esse tipo de imagem. Sim, eu acho que essas imagens conseguem me influenciar. Eu acho bom e ruim. Porque existe o conteúdo importante, né? E aquele conteúdo que tira do foco de algo. Por exemplo, quando eu tento estudar pelo YouTube e chega alguma notificação do Facebook, alguma notificação do WhatsApp ou do Instagram, ou até mesmo do YouTube, mostrando outro vídeo que me interesse. Por isso que eu acho que muitas vezes tira o foco de algo importante. Sim, basicamente as imagens influenciam todo mundo quase a todo momento. E eu vejo mais isso em mim em questão assim de compra. Quando eu vejo alguém usando alguma coisa assim, alguma influencer, alguma blogueira assim, aí eu fico já meio que doida pra comprar. E sim, essas séries, esses vídeos que eu assisto me influenciam de certa forma. Porque como eu vou ganhando mais conhecimento de qualquer coisa, qualquer piada que eu vou adquirindo e querer compartilhar, isso vai influenciar na minha personalidade. Eu não lembro de um bom exemplo que eu tenho, mas eu tenho certeza que isso já me influenciou alguma vez em alguma conversa. Agora, a quarta e última pergunta do nosso documentário. Você acha necessário ter um conhecimento, um saber para interpretar as imagens? Você acha que é necessário? E por quê? Se eu acho necessário algum tipo de conhecimento para interpretar as imagens. Eu já cheguei a debater sobre isso na sala, inclusive a gente comentou, se eu não me engano, sobre a sexualização das mulheres em propagandas de bebidas alcoólicas. Dissecar a imagem para poder entender ela melhor. Você vai olhando vários fatos, por que daquilo tá ali, tipo, por que a mulher tá segurando uma garrafa de bebida, obviamente, porque era uma propaganda de bebida alcoólica. Mas você vai meio que entendendo melhor e não simplesmente achando que as coisas ali estão por estar. Elas têm o seu motivo. E tudo fica mais fácil de entender quando você começa a dissecar a imagem e olhar ela parte por partes. E eu acho que é só isso. Eu falei mesmo sobre a importância de você entender, porque tá um pouco difícil aqui, a importância de você entender
E eu acho que seja importante por conta de você não tomar isso pra você, não tornar isso algo que te prejudique, não pôr pra você como se fosse alcance, sabe? Pô, se você quer, exemplo, se você quer viajar, você vai fazer de uma forma pra você conquistar o seu sonho. Obviamente, você vai tentar trabalhar, juntar um dinheiro. Se você quer emagrecer, você vai procurar uma nutricionista. Não vai simplesmente fazer as coisas de uma forma que você acha mais rápido e te prejudique só por influência. Tem um conhecimento para poder interpretar aquilo, né? Uma certa imagem. Bem, pode-se dizer que sim, esse é o meu ponto de vista. Por quê? Porque o cara que é leigo, ele não tem nenhum conhecimento sobre o que está sendo reproduzido ali, né? Ele vai ter contato com aquilo, ele vai consumir aquilo e não vai entender nada, né? Porque ele não sacou o que a imagem quis transmitir. Vou dar um exemplo aqui. Existem mídias que meio que são baseadas em fatos reais, querem fazer uma crítica a algo. O cara que é leigo, ele vai olhar aquilo e para ele não vai fazer sentido algum, porque ele não vai entender. Logo ele vai taxar como ruim. Pode ser, sim, ele vai taxar como ruim e vai falar, não recomendo, não assistam isso, não é legal. Depende muito. Vou dar um exemplo aqui, terrores psicológicos. Você precisa entender, você precisa ter um pouco do conhecimento do que é aquilo, para você poder gostar do que está sendo transmitido ali. Então, se você não tem nenhum tipo de contato, se você não tem um mínimo de interesse, nunca teve nisso, você vai assistir lá algo cru e não vai entender nada. Então, meio que sim, é necessário um pouco de conhecimento, você ter uma sacada para a experiência se tornar boa. É o que eu acho, é isso que eu penso. Na verdade, eu não tenho uma opinião muito bem formada sobre isso, porque em alguns momentos eu acho que não, em alguns momentos eu acho que sim. Eu acho que para você ler uma imagem, você não precisa necessariamente de um estudo aprofundado sobre como as imagens são produzidas, mas eu acho que você tem que ter referências, ou seja, um pré-estudo sobre alguns assuntos. Porque, se você for ver uma imagem sobre uma guerra mundial, criticando sobre, você tem que ter um conhecimento sobre guerra mundial, mas não necessariamente sobre a formação de imagens. Então, ao mesmo tempo que eu acho que sim, eu acho que não. Sim, eu acho necessário você ter meio que um conhecimento para interpretar aquela imagem, porque às vezes as pessoas podem atribuir o sentido que aquela imagem não deveria ter, ou o sentido errado àquela imagem. Então eu não acho que você precisa de um conhecimento muito elevado, mas sim você precisa de pelo menos um conhecimento básico para não interpretar aquela imagem de uma forma errada. Eu acredito sim que é necessário algum tipo de conhecimento para interpretar as imagens. Primeiro porque, interpretando as imagens bem, de maneira correta, a gente não vai tirar conclusões precipitadas, então não iremos disseminar conhecimento errado por aí. E segundo, porque a maioria das imagens apresenta elementos e aspectos subjetivos muito fortes, e que somente com um bom senso crítico interpretativo que é possível reconhecer esses aspectos. E é somente reconhecendo esses aspectos que a gente vai conseguir, de fato, compreender o real objetivo da imagem. Porque nem sempre o objetivo da imagem, o que ela quer passar, está logo de frente, está logo explícito. Geralmente está dentro, está emaranhado nesses aspectos subjetivos e por isso que é importante ter um conhecimento para conseguir reconhecê-los. Eu acho que tem que ter um certo entendimento pra saber o que a imagem tá se passando. Às vezes a imagem, você vê assim, sem maldade, mas a imagem tá passando uma mensagem totalmente errada, sabe? E eu acho que sim, precisa de ter um conhecimento pra entender. Sim, é necessário um tipo de conhecimento, sim. Porque, por exemplo, quando você está sendo influenciado por uma imagem ali, e você não sabe que está sendo influenciado, você está sendo literalmente manipulado pela imagem, para você saber que você está sendo manipulado e o que aquela imagem está te passando, existe um tipo de conhecimento para você poder pelo menos identificar aquele tipo de manipulação. E outros exemplos também, por exemplo, vamos pegar
quando você vai no museu e vê uma obra ali contemporânea de algum artista e você não consegue entender ou identificar algum elemento ali, porque você não tem um conhecimento próprio para poder entender aquilo, entendeu? Não tem um tipo de conhecimento para você identificar o que o artista tá passando ali. Bom, eu não acho que seja conhecimento a palavra certa, óbvio que é necessário, mas eu acho que no mundo da rede social, onde você é influenciado por muitas coisas, eu acho que você tem que ter um pouco de malícia, porque não é tudo que vai ser benéfico e às vezes pode acabar te prejudicando. Então, para você não ser facilmente manipulado, acredito que você tem que ter mais malícia. Anteriormente, né? A forma como nós interagimos com essas imagens vai fazer elas ruins ou boas pra gente. Então, por isso está aí a interpretação da imagem. Quando a gente interpreta a imagem, nós nos livramos de algumas inconveniências que a influência, né, melhor dizendo, que a influência das imagens tem na gente. Eu não acho que isso seja uma regra, que você precisa de conhecimento para interpretar imagens. Eu acho que todos os seres humanos conseguem interpretar uma imagem, só que eu acho importante que a gente tenha conhecimento sobre as imagens, porque, como foi dito na pergunta anterior, as imagens estão nos bombardeando o tempo inteiro, seja na internet, seja na televisão, seja no mundo real. Então, é muito importante que a gente obtenha um pouco de conhecimento sobre esse mundo para que a gente não seja tão influenciado por ele. Então, sim, eu acho que a gente precisa de um pouco de conhecimento para interpretar, mas que pessoas que não têm ele conseguem interpretar também, só que não de uma forma tão profunda. E eu acho sim necessário ter conhecimento para interpretar as imagens, porque, como eu disse, estamos num mundo cheio de imagens, então se a gente não souber interpretar elas, a gente pode ser muitas vezes influenciado da maneira ruim para essas imagens. Então, quando a gente tem um conhecimento de interpretar, a gente para de ser refém das imagens e começa a aprender mais sobre elas. E eu acho sim necessário a gente saber interpretar e ter conhecimento, né, das imagens, porque senão você pode pegar uma coisa assim, por exemplo, uma notícia, você pode tirar ela de contexto e uma coisa simples e legal pode acabar sendo mal vista devido à sua má interpretação. Então eu acho que é muito importante sim a gente saber interpretar as imagens. Nessa questão eu acho que depende, né? Depende do que você está consumindo. Porque tem algumas coisas que você vê, série, rede social e tal, que não tem nada demais. É realmente aquilo que é expressado. Só que tem umas séries e tem alguns autores que procuram justamente trazer algumas lições, algum embasamento maior, né, para a série. Bacurau, por exemplo, A Sociedade dos Poetas Mortos, Parasita. Acho que umas séries assim, elas meio que forçam, né, a pessoa a ter um conhecimento de mundo maior para conseguir absorver a mensagem que a série traz. Então, sim, eu acho que realmente a pessoa tem que ser bem informada para conseguir absorver a mensagem que essas imagens trazem. Sim, é necessário, sim, saber interpretar as imagens, porque às vezes, se a pessoa ela não quer pensar além do que está dizendo ali, ela não vai saber o verdadeiro sentimento que aquela imagem quer passar, sabe? Se ela apenas não interpreta, sabe? Apenas vê aquilo e vê aquilo que está ali é aquilo que quer dizer, sabe? Não, tipo, você tem que interpretar, pensar mais, sabe? Ir além. Eu acredito que existem imagens que requerem uma interpretação um pouco mais rebuscada e imagens que são mais intuitivas na sua interpretação. Por exemplo, imagens que são frequentemente encontradas em redes sociais,
que é algo fácil de ser achado no cotidiano de milhões de pessoas. São imagens um pouco mais intuitivas do que aquelas que precisam de um conhecimento à parte, talvez um conhecimento da história do produtor daquela imagem, do autor daquela imagem. Eu não acho necessário a gente ter um conhecimento para poder interpretar as imagens. Acho que depende do tipo de imagem. Quando se trata de imagem para entretenimento, eu acho que não. E a minha opinião é que as imagens é que dão o nosso conhecimento, sabe? É aquilo que a gente assiste, que a gente vai adquirindo pra gente poder ter debates reais sobre aquilo que a gente viu e adquirir conhecimento, ideias pra nossa vida mesmo. Eu acho que sim, eu acho que você tem que ter exatamente conhecimento de como as pessoas que estão fazendo as imagens pensam em te influenciar, em te não vou dizer sempre manipular, mas exatamente entender como eles te influenciam pelas imagens, entendeu? E aí você entendendo as técnicas, como o jeito que eles te influenciam, que eles propositalmente te influenciam em alguma coisa, te ajuda a entender melhor como as coisas funcionam e tá mais atento, entendeu? Tipo, essa pessoa está querendo que eu tenha essa opinião tal, com esse texto aqui, mesmo que esteja entre linhas, entendeu? Eu acho que a gente tem que ter algum conhecimento, entendeu? Tem que ter um conhecimento exatamente de como essas pessoas influenciam, como essas imagens podem influenciar a gente, pra gente poder pensar e ter consciência de como a gente está sendo influenciado. Eu acredito que a interpretação de imagens não é algo difícil, qualquer um pode fazer. Não precisa ser uma grande cabeça, qualquer um pode fazer. Qualquer um que tiver disposição para estar ali, parar e pensar um pouco, se refletir sobre aquilo, consegue. Só que você tem que ter um conhecimento prévio, tá, mas é um conhecimento muito básico. É o conhecimento de que aquilo quer te passar alguma imagem, alguma ideia. Que aquela imagem ali não é só uma imagem. É uma ideia também. É emoção, tem várias coisas ali dentro. Porque eu vejo que muita gente, às vezes, mexe com essas coisas e não liga, sabe? Não tem a noção de que aquilo é muito mais do que simples cores, formatos e formas. Tem uma ideia que quer ser passada. A partir do momento que você sabe que existe uma ideia ali, você consegue interpretar tranquilamente. Claro, ao seu modo, da sua própria visão. Sim, eu acho que é necessário ter um conhecimento sobre as redes sociais para poder interpretar, porque não basta só chegar, clicar sempre onde você quer, porque isso pode te trazer algo ruim. Por exemplo, algo que você não quis clicar, mas acabou clicando porque não sabia, porque não tinha o conhecimento. Então, deve sim ter o conhecimento de algo para que você não fique perdido, né, na rede social. E hoje em dia, várias imagens, elas apresentam atalhos para ajudar as pessoas e também outros tipos de ajuda para que as pessoas se sintam familiarizadas com a rede social. Sim, eu acho extremamente importante que a gente aprenda nas escolas a interpretar as imagens, porque a gente vive envolto a quase todo momento por elas, pelas imagens, e com esse conhecimento ajudaria a gente não ser influenciado de uma maneira ruim sobre essas imagens. E sim, a interpretação dessas imagens são completamente importantes. A pessoa precisa entender o que está sendo transmitido para ela, porque senão ela pode entender de uma forma totalmente errada e vai ficar, como vamos dizer, desconectada daquele assunto.